Seu Xande, hein? Achou que fosse passar batido, mas o Laranjão, neste exato momento, 9h20 da noite, acabou de dar uma cartada final. Ele também colocou a Magnitsky na esposa do Xande, rapaz. E o que aconteceu? A oposição obstruiu tudo no dia de hoje e não deixou outra escolha. A Alcolumbre teve que pautar, tá, a queda do Barba e já temos assinaturas suficientes. E a Globo, neste exato momento, parou a sua programação para anunciar a queda do Xande. Mas, com um adendo, o Xande disse pro Barba: se eu cair, você também vai cair junto. E o clima esquentou entre os dois, principalmente no dia de hoje, o Barba sendo vaiado durante o evento e sobrar pra Janja, que não concordou com as falas dele. São tantas coisas para nós abordarmos aqui que eu fico até um pouco perdido. O que nós vamos fazer? Deixa agora o seu like, se inscreva no canal e eu duvido você comentar de qual estado você está nos assistindo. Eu tenho orgulho de continuar apoiando o Capitão e vou continuar. Se você continuou o Capitão, comenta: estou com o Capitão. E vambora. Olha isso aqui. A Pri do nosso Capitão irrita os outros togados, isola o Xande e pode ser reconsiderado. Ou seja, eles não estão concordando com isso e o Xande pode parar na Interpol e, ó, colocar a pulseira de prata. Vem comigo. Caso Felipe Martins, se comprovada, pode levar ao Xande a lista vermelha da Interpol e, ó, pulseira de prata no braço dele, rapaz. Tá aqui, ó. O governo do Barba teme reflexos negativos da Pri do nosso, da domiciliar do nosso Capitão nas negociações com o Laranjão de G1, ou seja, ele já sabe que não tem para onde correr. O Laranjão está com o nosso Capitão e não tem para onde correr. Vamos pro conteúdo principal, olha isso aqui. Exatamente. É isso mesmo, Daniela Lima. Apenas um dia depois das surpreendentes manifestações que reuniram milhões de pessoas ao redor do Brasil e em várias cidades do mundo, protestando contra o autoritarismo e celebrando as sanções americanas sobre o ministro da Suprema Corte, a nossa emissora percebeu que não pega bem continuar com uma jornalista tão amiguinha assim, como você já demonstrou várias vezes, do ministro, que é alvo do ódio dos brasileiros e das sanções americanas. Porque a gente já entendeu que a tal morte financeira sancionada pelo Trump é como a lepra, pode ser altamente mortal e contagiosa. E não me leve a mal, mas você estava muito perto do leproso. Voltamos para os estúdios sem você, Daniela Lima. E sem contar que ainda pode pegar aonde? Pode pegar em quem? Aonde? Pode pegar também na Globo, tá? Isso aí já foi levantado, olha isso aqui. Judicial do caso dela é um juiz que foi alvo da lei Magnitsky, então que ela tem que ficar na Itália, uma tentativa de alegação jurídica. Essa informação foi confirmada pela coluna da Malu Gaspar no Globo, confirmada pelo blog também, e aí basicamente o que a Andréia está contando aqui, que eu achei muito interessante, é essa visão, é que apesar de ser uma tentativa da Zambelli, né, de tentar ficar na Itália, no PL a avaliação é o seguinte: Zambelli não teria mais saída nem na Câmara, nem nesse processo judicial, parte da bancada. Mas lá também na Europa estão querendo lançar a Magnitsky em cima do Xande, cara. Olha isso aqui agora, olha isso aqui. Os ministérios está com segurança reforçada. A medida foi tomada depois que apoiadores do ex-presidente convocaram uma carreata para protestar contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes. O segundo dia hoje, hein? Imagens ao vivo. Esses carros seguem em direção, na esplanada dos ministérios, em direção à Praça dos Três Poderes. A gente consegue ouvir, inclusive, as buzinas sendo tocadas nesse buzinaço organizado por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. São centenas de carros que nós já vimos fazendo esse movimento em direção à Praça dos Três Poderes, muitos deles com bandeiras do Brasil. Os apoiadores se mobilizaram pelas redes sociais e é importante, talvez, colocar nessa conversa o nosso analista de política, Theo Cury. O pessoal não vai recuar, vocês têm que entender uma coisa: não haverá recuo, rapaz. Não haverá recuo. Olha isso daqui, olha isso daqui. Vamos embora para o conteúdo principal. Olha isso aqui, ó, vem. O Trump, Eduardo Bolsonaro, enfim, o tarifaço, está causando um maremoto na direita e extrema-direita. Quer dizer, porque a gente está vendo aí candidatos que querem concorrer à presidência, que são mais direita, não se encaixam em extrema-direita e que gostariam do apoio de Jair Bolsonaro. Então, a gente olha, por exemplo, em alguns grupos que
apostavam muito em Tarcísio de Freitas e que agora estão órfãos. Eu percebo isso conversando com muitas pessoas, uma decepção. Por isso até Tarcísio submergiu e está tentando, se afastou, se eu não me engano, disse que tinha um outro compromisso, uma questão de saúde para não ir na Paulista, mas é um afastamento também. Então a gente está vendo um recálculo dessas forças. Isso tem tudo a ver com essa questão de dar um perdão presidencial a Bolsonaro, se comprometer a isso, ou mesmo a anistia. Porque o Datafolha mostrou nos últimos dias que não existe apoio majoritário à anistia. Claro que existe, não vem não, Globo. Vem não, Globes. Ô, Globes, não vem aqui não, Globes. Olha isso daqui. O Trump prometeu sanções após saber sobre o lance do capitão, olha aí. E o Departamento de Estado americano condenou a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. A nota chama o ministro Alexandre de Moraes de violador de direitos humanos, alvo de sanções dos Estados Unidos, e afirma que ele continua usando instituições brasileiras para silenciar a oposição e ameaçar a democracia. Acabamos de conversar com o nosso analista de internacional, Lorival Santana. Eu volto a conversar mais uma vez com o Lorival, porque vai se desenhando aquilo que você estava dizendo, Lorival, como a partir de uma ação brasileira vem uma contra-resposta americana. Sim, e o final da mensagem menciona outros que estejam ajudando, apoiando as ações do Alexandre de Moraes. Pode ter duas interpretações. O governo brasileiro, porque na visão do governo Trump, a responsabilização de todos aqueles que auxiliarem forem cúmplices da conduta sancionada. Rapaz, não haverá recuo. Só que o mais interessante é que não acabou. Olha isso daqui, olha isso daqui. Eu vou ter que trazer. Põe na tela. Principal conselheiro de Donald Trump na campanha eleitoral de 2024, Jason Miller publicou em suas redes sociais uma foto que retrata o ministro Alexandre Com a pulseira de prata de Moraes de algemas. Na imagem, um manifestante posa com uma máscara do magistrado e as mãos algemadas. De acordo com Jason Miller, a foto é um registro de manifestação em apoio ao impeachment do ministro do STF. Cenas de Fortaleza, escreveu o conselheiro do presidente dos Estados Unidos acima da imagem. Durante o domingo, Miller repostou fotos de atos ocorridos no Brasil. Em algumas das postagens, o americano adicionou comentários. O povo no Brasil quer liberdade, escreveu. O conselheiro de Donald Trump foi detido por determinação de Moraes em 2021 no aeroporto de Brasília. Ele foi interrogado por cerca de 2 horas no âmbito do inquérito das fake news que tramita no... Ou seja, fez com o cara guardou rancor e, vai colocar o pessoal para se explicar. Agora, você sabe o que causou a domiciliar do nosso capitão? Foi basicamente este vídeo aqui. Esse vídeo é que causou a domiciliar dele, olha aí. Belém do Pará. Rapaz, não tem jeito não, tá? O que vai acabar acontecendo, vocês já sabem, já deve ter se desenhado por aí, né? O que se desenhou? Desenhou, pessoal, a queda desse pessoal, não tem jeito, não tem pra onde correr, tá? E olha aqui o Thiago Asmar homenageando ela, né? A Daniela Lima, olha aí, ó. Eu tô inconsolável. Acaba de perder uma grande jornalismo da Globo acaba de perder a sua grande vergonha, pessoal. Poxa, Daniela Lima, ela que divertia tanto a gente, falando os maiores absurdos ao vivo na Globo News, politizando, dando gargalhada, né? Dando gargalhada do povo brasileiro. Várias vezes, tá? Danizinha não tá mais na Globo News. Olha que notícia triste. Olha que notícia arrasadora. Eu quero dizer, é muito bom essa notícia sim. Sabe por quê? A demissão da Daniela Lima, logo depois da demissão da Catanhede, que era outra esquerdista ferrenha da Globo News, isso mostra que a Globo pode estar começando a repensar sua politização sem vergonha para a esquerda, hein? Isso é muito importante o povo ficar de olho. Pode ser a Globo começando a ensaiar por lá do barco. O que vocês acham? Será? Ainda tem Andréa Sadi. Falta Andréa Sadi, que também é uma das politizadoras número 1.
Miriam Leitoa. Um ali da esquerda, Miriam Leitão, Natuza Neri, mas só de ver Daniela Lima, depois de Ah, é Leitão, é Miriam Leitão, não é Leitoa não, é Leitão. 2 anos, tadinha. Não foi nem 3 anos na Globo. Olha que trabalho péssimo. Só de ver Daniela Lima e a Catanhede sendo demitidas, isso mostra que a Globo pode estar começando a repensar por 2 motivos. Primeiro, está sendo desmoralizada pelo povo brasileiro. A credibilidade da Globo acabou. Isso pesa. Por isso que eu digo que vale tanto o povo brasileiro se posicionar contra essa emissora e contra a esquerda. E outra, pode ser inclusive medo da Lei Magnitsky, hein, pessoal? Que uma Globo da vida, uma família bilionária, tem dinheiro em qualquer lugar do mundo. E uma Lei Magnitsky bloqueando contas, fazendo tudo isso, pode ser que a Globo está começando a perceber que o buraco pode ficar mais embaixo. Ou que o pessoal andou falando nos outros dias, tá? O pessoal andou comentando muito sobre isso aí, por onde eu pesquisei, fui dando uma olhada, tá? O pessoal falou muito isso mesmo, que pode ser uma das mudanças, né, deles, mudança ali, eles estarem fazendo essa situação aí, de, olha, agora não tem jeito, agora, né, eu vou ter que agir de uma determinada forma, né? E o Constantino aí mostrando na Globo, ó. Eu vou fazer react aqui, ó. A moça da Globo News está dizendo que ontem teve ataque à Suprema Corte pelos apoiadores do Bolsonaro nas manifestações. E está justificando, na fala dela, o confisco dos telefones celulares da casa toda, inclusive da Michele Bolsonaro. Que lei que diz isso? Que permite isso? Chamou de medidas duras, mas deu a entender que o Bolsonaro desrespeitou as cautelares, até mesmo por meio de manifestação que ele não foi. Olha o nível da Globo News. A Globo News ainda precisa acabar. É a única chance desse canal Quem concorda digita 22 aí. podre ficar neutro, é ele acabar. Porque é uma militância pró-STF, pró-Alexandre de Moraes inacreditável. Olha o que esse pessoal está dizendo. E eles falam isso sem ruborizar. É um negócio espantoso. É verdade, não tem jeito, né, cara? Infelizmente não tem jeito. A gente vê isso aí, né, a cada dia. E como é que tá? Olha esse discurso aqui do Nicolas, foi sensacional, cara. Olha aí. Põe na tela de tudo. O filho do presidente não pode colocá-lo para poder dar um oi, que ele quebra uma medida cautelar. Ou seja, quebrar regras que são injustas é algo que merece a pessoa ficar incomunicável, estar ao mesmo patamar de criminosos, pessoas que são líderes de comando organizado, não têm o mesmo tratamento que um ex-presidente. Agora, no caso do Flávio, ele ainda falou. No caso de Belo Horizonte e São Paulo, ele nem falou. Eu disse o seguinte, o presidente não pode falar, mas ele pode ver. E ele literalmente olhou as pessoas. O que está acontecendo? É necessário acontecer o quê? É necessário algum dia nós reunirmos aqui novamente para poder divulgar a morte do Daniel Silveira? Porque é isso que está prestes a acontecer. É necessário, daqui a pouco, ter outra coletiva para poder dizer o fulano de tal agora foi preso, também não pode falar com a sua família mais. Jornalista agora também não tem mais sua liberdade. Quando vocês irão acordar? Não é uma defesa de pessoas, é de princípios, é de algo acima de nós, que diz respeito ao nosso país. Vocês têm ideia de que somente uma pessoa está decidindo tudo aqui no nosso país. Agora, se vê espaço em Parabelo, se esquece. Se quer paz, prepare-se para a guerra. Quer espaço, prepare-se para a guerra. Vocês vão achar o quê? Que vai ter agora dezenas de ilegalidades, um ex-presidente sendo colocado como um criminoso por um suposto golpe, pessoas que inclusive foram condenadas. E ontem, com os documentos que foram divulgados pelo ex-assessor do Alexandre de Moraes, prestem atenção, divulguem isso daqui. Teve uma pessoa presa por posts em 2018. Precisa de mais. É necessário eu dizer que Lei Magnitsky é pouco? Não somente o ministro Alexandre de Moraes precisa ser impeachmentado. Ele precisa pagar e indenizar todas as vítimas que ele tem feito. Quem concorda aí? Comenta, eu concordo. Bora ver quantas pessoas concordam com isso. Quem vai devolver o tempo que foi lhe retirado da família do Clesão que está morto agora? Quem vai devolver esse tempo para suas filhas e a sua esposa agora viúva? Quem vai devolver o tempo que Flávio Bolsonaro vai ficar distante do seu pai? Que Eduardo agora está distante do seu pai? Que seus filhos agora netos estão distantes do seu avô? Eu sou pai agora recente, minha esposa está grávida. Vocês de fato não pensam, não é pela minha filha, nem pela minha própria vida, porque eu sei que tem muita coisa em jogo. É porque não é esse país que eu quero viver, não é esse país que eu quero para os meus filhos.
É preciso agora quebrar todo tipo de rótulo, dizer que é pela direita ou pela esquerda. Eu conclamo os demais partidos, mesmo que tenham dito, talvez algum dia eu tenha dito algo contra algum, eu conclamo os senhores para que escrevam uma nova história para esse país. É verdade, pessoal, vou colocar esse vídeo aqui no primeiro comentário fixado, porque se trata de um vídeo longo, tá? E nós não queremos ficar somente com este assunto, pois tem outras coisas para nós mostrarmos, tá? Olha Belo Horizonte hoje. BH como é que tá, hein? Vai, Moraes, vai! Sobe a aposta! Vai! E se você for parar pra ver, é o Brasil inteiro, tá? Que tá nessa, é o Brasil inteiro, tá? Não acho só que é uma parte, outra parte, é o Brasil inteiro, tá? Agora o Flávio tá comentando acerca do nosso capitão, olha aí. Senador, o senhor me escuta agora? E também a Larissa Rodrigues está com a gente, da redação lá em Brasília. Senador, o senhor me escuta? Boa noite. Oi, Leandro, boa noite. Só que eu tô sem a imagem de vocês, tá? Mas obrigado aí pela oportunidade. É óbvio que eu recebo essa notícia com muita indignação. É mais um capítulo triste na história do Brasil, em que nós agora estamos oficialmente numa ditadura, onde uma única pessoa sozinha, ela decreta a prisão de um ex-presidente da República, uma pessoa honesta, uma pessoa correta, que ao longo de toda essa perseguição que ele vem sofrendo, nesse processo que é de fachada, um jogo de cartas marcadas, era tudo que o Alexandre de Moraes queria, se vingar do presidente Bolsonaro. Não bastou apenas ele desequilibrar o processo eleitoral, atuando como presidente do TSE e pesando mais a favor do nosso concorrente dele. Afinal, missão dada é missão cumprida. E ele está aqui concretizando mais um desejo seu, né, mais uma satisfação pessoal sua de colocar em prisão domiciliar a maior referência de todos nós na política aqui no Brasil hoje, numa clara demonstração de vingança às sanções que ele sofreu pela Lei Magnitsky e também numa clara resposta, que ele deve ter ficado muito incomodado com a resposta, né, com a demonstração de afeto, de carinho, de confiança em Bolsonaro que foi dada ontem em todo o Brasil, onde mais de 1 milhão de pessoas saíram às ruas. Então é muito triste o que o Brasil está vivendo hoje, e eu espero, né, que o Supremo, em algum momento, consiga botar um freio nessa pessoa que está levando não apenas a corte para um grande desgaste, onde a opinião pública já olha para lá, um Supremo com muito menos credibilidade do que até o próprio Congresso Nacional, porque uma pessoa que não tem limites, como Alexandre de Moraes, como o Zanin mesmo falou quando era advogado do Lula, não há outro, ou quando não há mais remédio suficiente aqui no Brasil, eficaz aqui no Brasil, para cessar as violações de direitos humanos, nós temos que buscar ajuda internacional, que é o que o Eduardo Bolsonaro foi fazer lá fora. E antes de passar a próxima pergunta, vou responder a todas, né? Olha só o que é a cara dos jornalistas ouvindo esse sarrafo aí. Olha a caroça deles. Ó. Uma satisfação. Veja que absurdo como é que uma pessoa como Alexandre de Moraes não se declara suspeita para julgar um processo como esse, já que ele instaura de ofício um novo procedimento, sem ouvir Ministério Público, sem provocação de ninguém. Eu lembrava que na Faculdade de Direito o judiciário era um poder inerte, só agia quando fosse provocado, mas ele, com todos os superpoderes que ele foi adquirindo ao longo do tempo, e não houve uma autocontenção por parte do próprio Supremo aos seus arroubos autoritários, ele simplesmente não poderia ser o juiz de uma causa em que ele acusa o deputado exilado Eduardo Bolsonaro de buscar sanções contra ele próprio, Alexandre de Moraes, e ele está sentado, presidindo, conduzindo um processo como esse. Uma clara, objetiva, óbvia, transparente, inquestionável ferimento à Lei 1079, que é a lei do impeachment, que diz no seu artigo 39, inciso 2º, que um juiz, quando não se declara suspeito no caso que ele deveria fazê-lo, ele está incorrendo no crime de responsabilidade. Pois isso aí, meu irmão, é batata, né? É chovendo molhado, né? Isso aí nós sabemos já como é que funciona, né? Mas, pessoal, vamos dar segmento aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Ele achou que Alexandre de Moraes disse que Bolsonaro destruiu a vida dele e que por isso ele iria se vingar. Ele falou isso pro atual comandante das Forças Armadas, o general Thomas Paiva. Ele não pode mais pegar um avião que não seja da FAB, ele não pode ir num shopping, ele não pode ir num restaurante, ele não pode ir num cinema, ele não pode ir pra uma praia. Bolsonaro colocou ele numa prisão. Essa prisão domiciliar que ele decretou pro Bolsonaro hoje mostra bem claro o pavor que ele tem dessas mobilizações continuarem e crescerem. Perceba, ontem fez manifestações, hoje viralizou que o ex-chefe de gabinete dele, o Talhaferro, falou que ele montou uma força-tarefa ilegal para perseguir pessoas que postavam coisas contra o Lula e contra ele. Alguém não sabia disso? Alguém não sabia disso? É novidade isso aí? Vocês já perceberam que ele, ou alguém da esquerda, toda vez que tá encurralado com alguma notícia que tá viralizando contra eles, Moraes sempre dá uma resposta para poder destruir o entusiasmo do povo. Essas respostas súbitas e abruptas dele mostram o quanto ele tá acuado. Foi ver o jogo do Corinthians pra mostrar que tava tudo sob controle, eu tô bem. Chegando lá foi provocado e não aguentou, e um juiz da Suprema Corte mandando o dedo pro público. O cara agora
agora é alvo do governo americano. Tá começando a virar alvo na Europa. A mídia americana e a mídia da Europa já começam a noticiar coisas contra ele. Pois é, rapaz. Pessoal, nosso vídeo foi esse. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Chegou até o final comigo. Digita, eu assisti o vídeo todo, fui, valeu.